Olá a todos inscritos do canal e demais YouTubers. Eu vou falar nesse Chester News sobre o meu próximo projeto de livro, de livro digital, e-book. Eu, para quem não sabe, escrevi um livro chamado Unicracia, o Governo Único Mundial, sobre a questão do Governo Único Mundial. Eu fiz a pesquisa da parte filosófica, histórica, psicológica, das relações internacionais, da, da ciência política, da economia. Eu reuni porque, assim, hoje em dia, tem muita conspiração, a questão das religiões, eu abordei no livro também, porque esse assunto, ultimamente, ele está muito, assim, ligado a conspirações, e eu tentei fazer um trabalho científico, eu fiquei 5 anos fazendo a pesquisa, escrevendo o livro e lancei em 2018, no ano de comemoração dos 70 anos de fundação de Israel. E eu estou agora escrevendo com base, porque assim, o Unicracia Volume 1, que eu já lancei, que está na Amazon, ele é uma monografia interdisciplinar dos vários aspectos do assunto que envolve o governo único mundial. Só que eu não fiz algo assim conspiratório, o tema é meio polêmico, porque tem questões das religiões abrâmicas, do judaísmo, cristianismo e islamismo, sobre a possível vinda de anticristo, tem profecias, das três grandes religiões abraâmicas em torno do tema. No livro Nicracia, volume 2, vou deixar aqui a capa provisória. O que eu fiz? Com base em todo o conhecimento que eu obtive através da pesquisa e antes da pesquisa, que eu gosto desse assunto, já pesquiso há vários anos, eu vou propor, eu chamo, o Nicracia volume 2 vai ter uma capa semelhante à do de esquerda querendo implantar um governo mundial. Eu sigo as ideias do professor Olavo de Carvalho. Sei que a direita e os conservadores são contra o governo mundial e contra a ONU, porque eles acham que foi uma instituição assim que afeta a soberania dos países, e quem é patriota, nacionalista e de direita é contra qualquer avanço nessa área. Só que eu não sou de esquerda, mas assim, nessa questão do governo mundial, realmente eu acho que a ONU tem méritos, tem falhas, mas assim, a ONU aumentou a globalização. A ONU foi fundada logo depois da Segunda Guerra Mundial e, querendo ou não, tiveram várias crises feias, a crise da Guerra Fria, o mundo quase teve a Terceira Guerra Mundial. Então a ONU já está desgastada, ela foi politizada, o que é ruim para o mundo, né? Vários países árabes ficam votando contra Israel. A Unesco tomou decisões ideológicas, né? Parece que a ONU assim se desvirtuou totalmente. Então eu até entendo que pessoas sejam assim receosas, tanto por razões, igual no livro Unicracia, eu fiz uma pesquisa com 100 leitores, 100 pessoas, em troca de uma cópia grátis do livro digital, e-book. Ele é digital, eu não fiz impresso. E assim, muita gente tem medo dessa ideia por questões religiosas, porque tem a ver com profecias, né? Só que assim, mais comprovado possível, juntei nesse Unicracia volume 1. No 2 eu tenho o plano de fazer assim, um projeto de paz levando em conta os vários aspectos, o religioso, o político, a tentativa de instalação no governo mundial pela a PNU, que é a Assembleia Parlamentar das Nações Unidas, que estão tentando fundar uma espécie de poder legislativo mundial. Porque assim, a ONU, uma das críticas que a ONU tem é que eles têm burocratas e diplomatas dos governos. Há um déficit democrático na ONU, que assim, não é um governo mundial, mas ela cria leis internacionais, diretrizes internacionais, e ela está se, assim, sem ter legitimidade, ela está se enfiando em todos os assuntos dos países, assim. Então, o que é a PNU? É uma proposta de vários diplomatas, de federalistas, de fazer um órgão com eleitos, com deputados e senadores eleitos do mundo inteiro, fazer um congresso, um poder legislativo mundial para
contrabalancear a ONU, que só tem pessoas representantes de governos. Então, assim, decisões em suas palestras antigas, a ONU tem um plano lá, a gente não sabe quem que decidiu, vai direto para os governos não debatem a população e já tantas áreas de educação, de saúde. Então, assim, eu particularmente sou a favor da tentativa da humanidade de negociar um acordo de paz religioso. Eu vou abordar a questão da reconstrução do terceiro templo judaico nesse plano de paz e democracia. Vou falar da questão política. Eu, particularmente, eu acredito nas profecias abraâmicas, então eu vou respeitar as tradições religiosas e proféticas e vou propor algo misto, assim, que tem a ver com as religiões, as tradições religiosas abraâmicas e também a parte política. Os islâmicos já estão representados porque já existe uma mesquita islâmica no Monte do Templo, né? Parece até uma ironia do destino, mas aquele ditado bíblico de os últimos serão os primeiros pode ter a ver com que o profeta Maomé foi o último que, que veio, né? O Moisés veio primeiro, depois veio Jesus, depois o Maomé, e a mesquita, que é a última, está lá em primeiro lugar. Então, assim, eu vou abordar a questão religiosa, vou propor um plano de paz, vou propor, pela pesquisa do Otto Friedrich Hoffen, um filósofo que estudou também o governo mundial, ele propõe uma descentralização. Então, eu proponho 7 federações mundiais nesse governo mundial, ou seja, alguns chamam de nações continentais. Por exemplo, a União Europeia seria uma nação continental que estaria nascendo na atualidade. Então, assim, tem a unidade africana, tem a Liga Árabe, tem a OEA, são a junção dos países americanos. Então, com base nas nações continentais que poderiam existir no futuro, e respeitando as profecias, as instituições políticas que já existem, eu vou propor um modelo com base no Unicracia 1, no volume 1, um plano de paz assim para o futuro, a longo prazo. Tem uma coroa de estrela com 12 estrelas, essa coroa seriam as 12 nações que existiriam, né, num futuro governo mundial. É assim, pelo menos, que eu interpreto. Eu respeito as interpretações diversas, né? Ninguém é dono da razão, mas eu interpretei dessa forma. Então, com base nisso, eu vou tentar fazer o meu melhor, vou pedir inspiração divina, vou tentar ser o mais racional possível. Porque, por exemplo, a águia no Apocalipse, eu entendo que seja os Estados Unidos. Porque as águias é um poder imperial, vamos dizer assim, aquele instinto das nações, da Babilônia, do Egito usava águia, Babilônia. O Império Americano, a nação americana, ou seja, usa uma águia. O Império Russo usava águia. O Napoleão usava águia. A Roma usava águia. Então, assim, o Império da atualidade, que eu acredito que tem a ver com as profecias, é os Estados Unidos, que também usa águia. Fala que essa águia, fala que essa águia apoiaria a instalação desse governo mundial. É uma interpretação possível. Então eu acho assim que os Estados Unidos eles têm o poder mundial atualmente. Um acontecimento histórico que aconteceu, que foi a abolição da escravidão, ela só deu certo porque a Inglaterra, o Reino Unido, que era a maior potência militar da época, que a escravidão foi abolida no mundo, a Inglaterra, eles bombardeavam navios que tivessem comerciando escravo. Então, o que acontece? A abolição da escravatura foi uma união, segundo alguns analistas, do poder realista, né, que é o poder militar forte, poder duro, com o idealismo, que são ideias assim para melhorar o mundo, que é acabar com a escravidão. Eu acho que o governo mundial só vai existir se os Estados Unidos apoiarem a ideia. A única forma dos Estados Unidos apoiar, porque os Estados Unidos já manda no mundo na parte militar, tem a maior força militar do mundo, a minha opinião é que um governo mundial teria os Estados Unidos como um mandatário da força do poder executivo mundial. A minha ideia veio da minha interpretação do Apocalipse. Não
É um plano divino, não sou eu que inventei isso. Então, assim, eu acho que a melhor solução é respeitar o que parece que Deus quer dizer para a gente nas Escrituras. E realmente os Estados Unidos apoiam Israel, o país mais aliado de Israel. Então, eu acho que as coisas no mundo material, elas não acontecem à toa. Então, assim, nesse plano, para a ideia do governo mundial não ficar abstrata demais, eu vou sugerir isso, que os Estados Unidos sejam o mandatário do poder executivo mundial das Forças Armadas Mundiais. E vou colocar etapas, porque, por exemplo, uma coisa que traria paz mundial seria o desarmamento nuclear das nações e o governo mundial. Então, assim, num primeiro momento, só os Estados Unidos poderiam portar armas nucleares. Eles, na verdade, só o governo mundial poderia portar armas nucleares, sendo mandatários dos Estados Unidos. Então, assim, eu vou criar um plano por etapas, assim, que podem demorar centenas de anos, negociações intermináveis, né? Só que eu acho que a humanidade, porque o Albert Einstein, que eu cito no começo desse livro, do volume 2, ele cita que a humanidade, se ela não chegar racionalmente à instalação do governo mundial, ela corre risco de acabar mesmo. Uma guerra mundial, ela exterminaria toda a vida na Terra. Então, assim, mesmo que não esteja, não, às vezes tem rumores de Terceira Guerra Mundial, o povo fica meio nervoso, depois passa. Isso é uma coisa meio cíclica. Só que, assim, eu acho que a humanidade tem que se debruçar a isso, né? Eu quero, pelo menos da minha parte pessoal, eu gosto desse assunto, eu vou tentar propor, não sou melhor que ninguém, aceito críticas, a minha proposta pode ser melhorada de diversas formas, porque a ciência é assim, você faz uma proposta, vem outro, arruma. Então, assim, eu vou dar um plano geral, um rascunho de um plano de paz mundial. Se os governos aceitarem, se a ONU se interessar, não sei. Eu não sou famoso, não tenho intenção de ser também, mas eu vou escrever e vou deixar disponível. Depois eu vejo se eu tento apresentar para algum diplomata, para o Brasil, não sei. Depois, que eu acho também que Deus é que sabe das coisas. Então, assim, eu vou só fazer e deixar disponível. Mas, assim, eu tenho essa intenção de lançar em 2025 esse plano Unicracia de paz mundial, né? E assim, eu desejo assim do fundo do coração, porque eu acho que está no momento assim crucial da humanidade mesmo. E eu acho que a humanidade já assim, a ONU já existe há mais, acho que 70 anos, se eu não me engano, a ONU. Eu acho que já está na hora da humanidade assim lidar com esse assunto de forma racional, sem estresse, sem politizar. Ah, quem é do governo mundial é de esquerda, quem é nacionalista é de direita. Acho que a questão é assim, é mais urgente. Ou a humanidade cria um governo mundial e consegue a paz e vive civilizadamente, ou ela vai ser destruída numa próxima Terceira Guerra Mundial atômica. Então, assim, acho que ao mesmo tempo que a humanidade tem muito tempo, ela não tem pouco tempo, porque as armas atômicas atuais da Rússia e Estados Unidos é uma espécie de bomba relógio. A humanidade, todo mundo está em paz, trabalhando em casa, quando vê, acabou tudo. O Trump e o Putin, eles ficam lá se provocando, do nada pode acabar o mundo. Então, assim, eu tenho preocupação com esse assunto, quero dedicar o meu tempo, minha energia, disposição, meu intelecto para tentar. É um problema extremamente complexo, não depende da minha vontade, isso aí dependeria de negociações assim enormes, né? Todos os acordos internacionais são demorados, então assim, eu sei que não é, eu vou pôr um livro e acaba a guerra no mundo, não é? Tenho a consciência das limitações, só que eu tô afim, eu aceito esse desafio, ninguém me desafiou, mas eu quero fazer esse plano de paz da Unicracia. Espero que Deus me inspire. Eu vou respeitar as tradições religiosas, a ciência, o melhor conhecimento disponível que eu puder ter. Vou fazer o meu melhor e vou deixar o livro. Aí, se não sei o que vai acontecer, não quero ficar famoso, não tenho interesse nenhum, mas eu vou escrever esse livro e
pretendo lançar em 2025. É isso. Um abraço a todos do canal Chester News e um abraço a todos.